Um dos maiores desafios para o projetor astral é como lidar com o momentozinho exato de sair do corpo. Nós muitas vezes sentimos sensações e sentimos que estamos quase a sair, mas não passamos daquele ponto e isso se torna uma frustração, porque como lidar com este momento? Há muitas estratégias diferentes que nós temos que levar em consideração. Hoje nós vamos falar sobre uma delas, que é o foco da concentração. Fique comigo. Olá a todos, aqui estamos de volta para falar sobre temas que nos ajudem a assumir controle do nosso desenvolvimento espiritual, mas também aqui no dia a dia da nossa vida, neste mundo, neste planeta. E eu gostaria de falar sobre o momentinho da saída do corpo. Esse é um desafio muito grande ao longo essas décadas trabalhando, ensinando sobre isso e fazendo pesquisa. Eu identifiquei que há diferentes pontos que podem causar dificuldade para as pessoas saírem naquele momento exato da desconexão com o corpo. E estes pontos variam de pessoa para pessoa. Cada um de nós vai ter o nosso desafio. Para alguns é como lidar com a sensação, para outros é a respiração, para cada um é uma coisa. E eu posso ir falando dos temas à medida que queiram aqui no canal. Mas hoje especificamente eu quero falar sobre um tema que eu recebi uma pergunta. E a pergunta era: qual é o foco da nossa concentração? Qual é o momento em que a gente deve atuar para impulsionar o corpo não físico para fora do corpo físico? E isso é muito tricky, como nós falamos em inglês, como é que é assim, é muito capcioso, muito complicadinho. Porque o que vai acontecer é que quando a pessoa ela está relaxada e ela já começa a sentir as sensações, começa a sentir que está mais leve, às vezes já perdeu um pouco a sensação do corpo, nós muitas vezes temos a tendência de ficar com a nossa mente super concentrados naquele momento, naquela ação. Só que esta concentração às vezes nos faz focar nas sensações da saída do corpo e no corpo físico. Então é muito importante nós sabermos um momentinho exato de nós soltarmos, relaxarmos, porque se estivermos excessivamente em controle, pode acontecer de, por fim, não conseguirmos a soltura, porque o nosso controle faz com que nós fiquemos atentos ao mundo físico, ao corpo físico, à própria separação, e para a maioria das pessoas isso causa um impedimento. Por falar nessa questão de focar nas sensações e terminar focando no ambiente físico e no corpo físico, pode haver exceções, por exemplo, para uma pessoa que tem bastante experiência com a sensação da saída do corpo. Uma pessoa que já teve muitas experiências, pode ser até espontâneas, não é? Em que ela sentiu o desencaixe. Isso ajuda um pouco para que a pessoa possa saber o que fazer em cada momento. Porque há dias que a saída do corpo é super rápida, zoom! Há outros dias que desencaixa pouquinho a pouquinho. Outros dias passa um tempo que parece que não vai sair do lugar e de repente desencaixa. Então são muitas possibilidades e todos nós vivenciamos a todas elas. Por isso, a pessoa que já teve mais experiências assim lúcidas desde o momento da saída do corpo, ela consegue melhor identificar como está sendo aquele processo, segundo o nível de soltura que ela está do corpo, segundo o nível, por exemplo, de sensibilidade que ela está já da dimensão não física. Então tudo isso vai influenciar. Mas com relação à concentração, o que é que surge aí de importante? Quando a pessoa ela está muito focada nas sensações e ela não tem aquela experiência, muitas vezes nós temos uma expectativa de como a experiência vai se desenrolar. Então começa a surgir as sensações, nós pensamos, agora vai! Então tá, e aí nós já temos dentro de nós a ideia de impulsionar para fora nosso corpo não físico ou qualquer coisa assim. Só que essa ideia e essa intenção às vezes é prematura. Às vezes o processo está só começando e nós antecipamos aquela condição e não fica da melhor forma, porque ao invés de sair, a gente fica meio que demorando mais tempo naquele nível, naquele estágio. Outras vezes o que acontece é que começa a ocorrer essa soltura e a pessoa concentra-se no aspecto errado. Então vamos supor que esta soltura toda começou a se dar pelos pés.
Só que a pessoa, dentro da mente dela, ela quer empurrar o corpo para fora, como se tivesse a apoiar com as mãos, por exemplo. Ou ela quer fazer o movimento de sentar. Muita gente, ao tentar sair do corpo, quer fazer o movimento de sentar, porque é assim que nós nos levantamos quando despertamos, não é? Ou queremos sair da cama. Mas não é a condição normal. A condição normal da projeção é primeiro flutuar, desencaixar. Depois desse desencaixe é que começa a haver essa condição de nós ficarmos na posição vertical, pode ser logo ali imediatamente ao lado do corpo, pode se dar um pouco mais distante do corpo. Então, se nós fazemos muita força para controlar esta saída, pode ao invés de ajudar, atrapalhar. Mas você não pode simplesmente falar, agora que aconteça o que for, porque às vezes pode dar certo, às vezes a gente acaba por dormir. A técnica existe para que ela seja praticada. Mas o importante é praticar a técnica, você faz a sua parte apenas. Cada técnica tem uma forma de funcionamento diferente, ela utiliza uma estratégia diferente. Seria muito bom compreender as técnicas. Eu tenho um vídeo que eu fiz ao vivo explicando sobre as diferenças das técnicas, tá? Busque o vídeo que eu acho que pode ajudar se é o seu caso de não ter identificado sua técnica. Mas quando você praticou a técnica e fez sua parte, dê tempo para as coisas acontecerem. Não é dormir. Não é desligar-se, mas é relaxar completamente, deixe que o processo se encaminhe. Se você nota que você vai perder completamente o controle, provavelmente necessita de um pouco mais de tempo fazendo a técnica. Mas em algum momento, para haver a saída do corpo, nós temos que perder o controle do corpo físico até certo ponto. Temos que perder o controle sobre os nossos pensamentos através do cérebro. Há um momento de transição que nós deixamos de pensar com o cérebro físico e passamos a atuar e estar lúcidos já neste corpo não físico. Então, como é que nós podemos estar super concentrados no controle? Como é que vai se dar essa transição? Então, observe. Aquele momentozinho que você sentiu que está para sair, deixe de ter tanto controle com a sua mente, da sua concentração e de como deseja que o processo ocorra. Deixe que ele vá adiante para você ver como é que está se dando esta condição da saída. E aí sim, você pode tentar fazer algo. Se a pessoa é muito inexperiente, às vezes o melhor é aprender, observar, ou aprender muito com cada sensação. É muito normal a pessoa ficar frustrada. Pô, eu tentei, quase foi, não saí. Não se preocupe. Se você tentou e chegou mais próximo, ou sentiu alguma coisa, é assim que a gente aprende. Então é normal, e quanto mais familiaridade nós temos com as técnicas e com essas sensações todas, muito mais chance de resultados. Então observe esse momentozinho e sua concentração neste momento. Espero que ajude a todos vocês conseguirem mais projeções. Um grande abraço, até o próximo vídeo.